Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Fred mais uma vez e hoje nós vamos trabalhar com uma adaptação do PET para as turmas de primeiro ano do EJA. Então, aí está escrito primeiro ano ensino médio regular, mas trata-se de uma adaptação para as minhas turmas do EJA, tá certo? É uma adaptação desse PET. Então, outra coisa que eu sempre recomendo para os meus alunos é ter, de alguma forma, o PET em mãos para acompanhar, tá certo? Lembrando que essa teleaula é baseada nesse PET adaptado, volume 1, da primeira semana. E nós vamos tentar postar teleaulas para vocês toda semana, né? Se vocês observarem, as atividades do PET se dividem em primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. Essa atividade em específico que nós vamos fazer é específica para a primeira semana do PET volume 1, adaptado para a turma de EJA. Tudo bem? Vamos começar com a aula. Vocês vão ver que o próprio material fala por si só. Então, não está complicado para a gente responder essa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Então, lembrando, se você tiver com um smartphone em mãos, ou o PET impresso que eu enviei para vocês, é uma maneira de acompanhar melhor essa teleaula. Então, esse material, ele começa com uma recapitulação, ou seja, uma revisão de conteúdo. O que ele propõe aí? Vamos ver. O anúncio publicitário é um gênero que tem como objetivo incentivar o público-alvo, isto é, as pessoas para as quais o anúncio é destinado a praticar uma determinada ação, seja a compra de um produto ou a adoção de um comportamento. Para que esse objetivo seja alcançado, esse gênero apresenta características que ressaltam o produto ou pensamento veiculado, tal como cores e imagens chamativas, além de uma linguagem persuasiva focada no convencimento. Por sua vez, a carta de reclamação é um gênero utilizado para que indivíduos, em especial consumidores, possam demonstrar insatisfação com algum produto ou situação. A carta que apresenta remetente, destinatário, data, local de escrita e assinatura, assim como os demais tipos de carta, deve descrever os pontos negativos de insatisfação encontrados pelo remetente, de modo que o destinatário possa resolver ou propor uma solução para o ocorrido. Tanto o anúncio publicitário quanto a carta de reclamação têm em comum a utilização de bons argumentos e estratégias de convencimento. No caso da propaganda, essas ferramentas servem para que o público-alvo adquira um produto ou adote um comportamento. Já na carta de reclamação, deseja-se a reparação de um dano material ou moral sofrido pelo remetente. Como vocês vão ver aí, a carta reclamação que foi escrita por uma consumidora, na verdade, ela está fazendo uma reclamação de um produto que é vendido para um público-alvo, mas não para outro público-alvo, certo? Ou seja, ela reclama que as camisetas masculinas têm temas legais, mas elas são vinculadas somente ao público masculino. E as camisetas femininas, elas têm temas interessantes, mas podia abranger os temas que são abordados nas camisetas do público masculino. Esse é o tema principal da carta reclamação que a gente vai ver aí, tudo bem? Então, vamos continuar aí, ó. Vamos fazer algumas atividades sobre esses gêneros, então? Então, lembrando, a gente vai trabalhar com a parte da propaganda, né? E a parte da carta de reclamação. São dois gêneros, né? Que estão vinculados exatamente ao comércio e ao consumo, tá bom? Então, vamos lá. Atividade.
Número 1, leia o anúncio abaixo. Racismo eu enfrento com verdade. Tia Má, jornalista e digital influencer. E você, como enfrenta o racismo? Acesse todoscontraracismo.com.br e deixe o seu depoimento. Aí por onde que está sendo veiculado, né? Que é o Ministério Público do Estado da Bahia. E o foco é essa digital influencer, né? Essa jornalista Tia Má. Se você quiser fazer uma pesquisa mais ampla sobre quem é a Tia Má, você fica à vontade. A gente tem que saber usar todos os recursos que estão à nossa disposição para a gente se informar melhor e resolver a atividade com mais facilidade. Talvez informação extra seria um bônus, né? Seria uma coisa a mais que vai auxiliar na resolução da atividade, tá bom? Então, vamos lá. Aí de onde foi retirado essa propaganda, né? Lembrando que aqui a propaganda ela não está estimulando um consumo, né? Ou seja, ela não está vinculada especificamente ao comércio. Nesse caso, a propaganda ela está querendo influenciar um comportamento, tá ok? E uma atitude das pessoas, tá bom? Então, vamos continuar. O anúncio publicitário, elaborado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, apresenta um tema atual na sociedade brasileira, o racismo. Considerando os trechos racismo, eu enfrento com verdade e você, como enfrenta o racismo? Em relação às profissões exercidas por Tia Má, quais são as possíveis formas com as quais ela poderia colaborar na luta contra o preconceito racial? Então, pessoal, eu vou dar uma possibilidade de resposta para vocês. Quer dizer que você tem que copiar a minha resposta? Não. Essa é a minha opinião, e a minha opinião pode ser diferente da sua. Lembrando que é uma questão que quer trabalhar exatamente a sua opinião, tá certo? Então, o que eu vou colocar aqui? Para facilitar a nossa discussão, para enriquecer a nossa discussão, eu vou colocar a minha opinião, tá bom? Não quer dizer que você tenha que simplesmente copiar a minha resposta, tá bom? A minha intenção aqui é que a gente discuta esse tema, tá bom? Então, vamos lá. Para saber mais, isso aí está no material do PET de vocês, tá bom? Um digital influencer ou influenciador digital em português é o nome dado à pessoa que trabalha via redes sociais, disseminando tendências e incentivando seguidores a adotarem determinados comportamentos ou consumirem determinados produtos. Olha lá, vamos para a resposta. Em sendo uma jornalista e digital influencer, Tia Má, aí eu pesquisei o nome completo dela, né? Maíra Cristina Dias Azevedo, tem acesso a variadas mídias e plataformas de comunicação. Logo, a influencer pode se utilizar dessas mídias para relatar, denunciar, informar e expor as variadas experiências das pessoas, assim como expor a realidade do racismo no Brasil, influenciando positivamente no comportamento das pessoas e sendo exemplo de comportamento e postura. Como eu disse, isso aí é uma opinião pessoal, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Ela, como sendo uma digital influencer, uma jornalista, ela, como jornalista, ela tem que expor a realidade, né? O que acontece em relação ao racismo. E como digital influencer, ela vai ter que assumir uma postura que, como o próprio nome diz, vai influenciar o comportamento das pessoas, certo? Vai trazer exemplos, vai trazer informações, né? Para que o público dela, o público-alvo dela, não só o público, né? Eu imagino que ela queira atingir o público em geral, porque ela quer combater uma atitude que é o racismo, né? Então, como ela quer combater uma atitude que é o racismo, ela não pode focar simplesmente no público-alvo dela. Ela tem que tentar ser o mais amplo possível, né? E ela, como digital influencer, ela fala linguagem facilitadora, vai facilitar, vai aproximar.
ela do ouvinte dela, né? E usando todas essas ferramentas, né, ela, de certa forma, vai conseguir, né, ou vai tentar influenciar o comportamento das pessoas. Lembrando que isso, pessoal, que eu estou falando para vocês, é uma maneira de enriquecer e estimular a sua resposta. Você pode copiar simplesmente a minha resposta? Pode, né? O problema é que eu quero que você produza a sua opinião. Se você não concorda comigo, você tem total liberdade de colocar a sua opinião na resposta, tá bom? A sua opinião não precisa ser igual à minha, tá ok? Então, vamos continuar. Questão número 2. Leia o anúncio a seguir. Aí a gente tem um anúncio do McDonald's. Eu não sei se na foto aí que vocês estão vendo, dá para identificar que são batatas fritas que estão formando o símbolo do Wi-Fi. Por quê? Porque o McDonald's está com uma ação promocional em que o Wi-Fi é gratuito em toda loja, vamos falar assim, da rede McDonald's, tá ok? Então, o símbolo aí, você vai consumir a batata frita enquanto tem internet de graça lá no McDonald's. Tudo bem? É claro que agora, com a pandemia, isso não está acontecendo, né? Em alguns casos, nem só está pelo delivery, nem o drive-thru está funcionando. Então, mas isso é uma propaganda de antes da pandemia, ou seja, se você fosse lá no McDonald's antes da pandemia, você ia ter internet de graça, tá certo? E aí é um estímulo que eles estão tendo para você ir lá usar a internet e consumir o produto deles, tá ok? Então, aí o que a gente fala? Ó, a legenda, amamos Wi-Fi grátis, né? E de onde foi retirada essa propaganda? Ou seja, o Wi-Fi estava sendo disponibilizado gratuitamente em qualquer loja do McDonald's, em qualquer lanchonete, né? Então, você ia lá consumir os produtos do McDonald's e poder ter acesso gratuito à internet, tá bom? Então, continuando. No anúncio anterior, a empresa de alimentação McDonald's utilizou batatas fritas para criar o símbolo de Wi-Fi. Cientes desse fato, bem como da frase "amamos Wi-Fi grátis", qual a possível intenção da rede de lanchonetes em associar seus produtos à rede gratuita de Wi-Fi? Então, a gente tem aí, ó, acredito que a intenção da rede, assim como o intuito de toda e qualquer propaganda, é atrair o consumidor e vender o seu produto. No caso da propaganda em questão, a promoção da rede de fast food é vincular o consumo de seu produto simultaneamente ao uso de internet gratuita. Logo, é feita essa relação do produto, no caso, a batata frita, com o símbolo do Wi-Fi, de forma que associe o produto à promoção promovida pela rede McDonald's e que atrairá os consumidores em potencial. Como eu disse, isso aí, pessoal, é uma visão minha, né? Uma opinião pessoal. Você pode discordar dessa minha opinião, tá bom? Não precisa ser igualzinha a sua resposta. Você pode apresentar o seu ponto de vista, que não necessariamente é igual ao meu, tá bom? Então, observe que isso aí é um modelo de resposta, tá ok? Continuando. Questão número 3. Leia o texto para responder o que se pede. O texto é aquela carta reclamação, tá bom? Então, a gente tem aí o início da carta. Estados Unidos, 3 de março de 2017. Colocou a data, né? Querida GAP, meu nome é Alice e tenho 5 anos e meio. Eu gosto muito de camisetas legais, como as do Superman e do Batman. E também gosto bastante de camisetas de carros de corridas. Todas as camisetas da sua seção para meninas são cor de rosa ou de princesas. As dos meninos são bem mais legais, pois eles têm o Superman, o Batman, rock and roll e esportes. Como ficam as meninas que gostam dessas mesmas coisas, como eu e minha amiga Olivia? Você pode fazer camisetas de meninas legais, por favor?
ou pode simplesmente fazer uma sessão que não tem divisão entre meninos e meninas, seja apenas uma sessão infantil? Muito obrigada, Alice Jacob. Então, a gente, pessoal, até eu vou pedir desculpa para vocês que durante a resolução eu me equivoquei numa coisa. Na verdade, faltou eu colocar uma coisa que está na descrição da atividade do PET, que ele começa lá. Ele coloca a localidade e a data. Depois, ele faz uma saudação, né? No formato da carta, né? Ele faz uma saudação a quem ele está se referindo, né? Aí depois tem o desenvolvimento, né? Ela vai usar todos os argumentos, no caso, ela está reclamando que as camisetas para os meninos são mais legais que as camisetas para as meninas, que os temas das camisetas para os meninos podia ser também tema das camisetas para as meninas. Essa é a reclamação dela. E ela fala que existe implicitamente, ela fala que existe um público-alvo, né? Porque ela fala da amiga Olivia, que também quer utilizar a camisa com o tema que está na camisa dos meninos, né? Então, essa carta reclamação, ela também direciona a empresa para um público-alvo, né? Então, ela tá, além dela, a menina tá fazendo uma reclamação, ela tá, de certa forma, apontando um nicho de mercado, né? Um possível mercado consumidor para essa grife de camiseta, né? Então, isso que foi relatado, isso que é um dos focos da carta reclamação. É claro que você pode enviar uma carta reclamando um produto, pondo um defeito, né? Então, mas também você pode fazer uma reclamação, de certa forma, ela elogiou os produtos da empresa, mas ela sentiu falta desses produtos especificamente para as meninas, ok? Então, de certa forma, essa carta reclamação, ela auxiliou a empresa para focar em um outro público-alvo, né? Então, vamos continuar aí, pessoal. Aí de onde foi tirada essa carta, né? E nós temos o seguinte: letra A. O texto escrito por Alice apresenta um conjunto de características que permite identificá-lo como pertencente ao gênero carta. Quais características são essas? Lembrando que a gente identificou o local e a data, que é como a gente começa a carta, né? Aí depois, o que mais que a gente tem? O número 1, que seria o segundo ponto, né? Ele seria uma saudação, identificação do indivíduo ou instituição a quem se envia a carta. No caso, ela direcionou a GAP, né? Depois, a gente tem um desenvolvimento, que é a identificação do escritor da carta, predominância da primeira pessoa do singular. Então, a gente tem aqui, ó, meu nome é Alice, tenho 5 anos e meio, então a gente tem aí o desenvolvimento, ela se apresentou, né, e ela apresentou os argumentos dela. E como a gente fala lá, a predominância da primeira pessoa do singular, porque ela está falando eu, né? Ela está se identificando, tudo bem? Porque ela quer colocar a reclamação dela. Então, o segundo parágrafo ali continua o desenvolvimento da carta, né? E aí ela dá uma sugestão de como a empresa poderia criar os produtos para um outro público-alvo, né? E aí o que acontece? A terceira parte, a gente tem mais uma saudação, mas agora em tom de despedida, muito obrigado. E depois, no número 4, a gente tem, para finalizar a carta, o escritor se identifica mais uma vez, assinando sua carta. Então, a gente tem Alice Jacob. Tudo bem? Então, basicamente, essa é a resposta da letra A, tá bom? Mas não se esqueçam que tem lá o começo. A pessoa identificou o local de onde ela está escrevendo a carta e a data que ela está escrevendo a carta. Não se esqueçam disso, tá bom? Continuando, a gente tem letra B. As cartas de reclamação são ferramentas importantes para o consumidor, uma vez que o permite reivindicar seus direitos de compra. Tendo isso em mente, a reclamação de Alice foi bem realizada?
A empresa seria capaz de atender ao pedido da garota? O que a gente pode falar a respeito disso? Então, a gente tem lá, ó, sim, a reclamação de Alice foi bem realizada, pois seu principal foco foi reivindicar seus direitos em comprar camisetas femininas, mas com os temas que aparecem apenas nas camisetas masculinas. Então, esse é o principal foco da carta da Alice, né? E ela alcançou o intuito dela, o objetivo dela, né? Que foi essa reclamação. Aí a segunda pergunta lá, ó. Acredito que, graças aos apontamentos de Alice, a empresa pode avaliar que há consumidores em potencial com perfil semelhante ao de Alice e que seriam possíveis compradores de produtos com as características descritas por Alice. Então, a carta da Alice identificou um público-alvo para a empresa, né? Então, a empresa, ela quer divulgar os seus produtos, mas ela também aceita como sugestões de produtos novos para novos públicos, né? Ou seja, a carta de reclamação também pode funcionar como um auxiliador para a empresa, ou seja, vai auxiliar a empresa a observar novos focos que ela pode adotar, novos objetivos, novos produtos que ela pode criar para atingir novos públicos, né? Ou então a demanda do seu atual público. O público já é consumidor da empresa, mas ele deseja novos produtos. Através da carta reclamação, a Alice direcionou a produção da empresa, né? É claro que a empresa tem a liberdade de adotar ou não aquela sugestão, mas aí ela vai avaliar se existe um nicho, se existe um grupo de pessoas que estariam dispostas a consumir aquele tipo de produto. Tudo bem? Então, continuando aí, pessoal. Continuando não, né? A gente está encerrando é, essa teleaula. Eu espero que que esteja o objetivo dessa teleaula esteja sendo atingido, que é auxiliar vocês, tirar dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês consigam produzir em cima desse material, lembrando que não é simplesmente copiar as respostas, tá bom? Eu desejo que vocês produzam em cima do que a gente discutiu e debateu aqui nessa teleaula, tá ok? Eu desejo para vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.